Como vai? Meu amigo, minha amiga, nesse encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Gênesis, no capítulo 39, a partir do versículo 20, que está assim. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali. A história de José no Egito. Você sabe que José, filho de Jacó, um dos patriarcas de Israel, foi parar no Egito por conta da maldade de seus próprios irmãos de sangue. Eles tinham inveja de José e, numa situação, numa oportunidade, eles venderam-no para estrangeiros, para os ismaelitas. E esses homens, então, venderam José para um senhor muito poderoso no Egito. E José, então, passou a sua juventude no Egito, passando por várias situações, por várias experiências difíceis. Ele foi vendido como escravo, ainda muito jovem, na casa de um homem chamado Potifar, e ali, então, ele começou a trabalhar para aquele homem. Meu amigo, minha amiga, José era um homem cujo coração estava voltado para Deus. E é interessante que, ao lermos a história de José, nós não encontramos ali um homem tão amargurado, tão ressentido com seus irmãos, que o levou a desistir da vida. Ele foi vendido como escravo, ele era como um príncipe na casa de seu pai. E agora ele é um escravo na casa de um estranho, de um estrangeiro. Ele, no entanto, abençoado por Deus, obviamente, ele trabalhou e fez o melhor de si, ele apresentou o melhor de si. Ele foi o melhor escravo daquele homem, tanto que aquele homem reconheceu o valor de José e o colocou no cargo mais alto dentro da sua casa. O texto nos ensina que Potifar, o dono de José, só se preocupava com a sua refeição, com a sua própria refeição. Toda a administração dos seus bens estava nas mãos de José, porque José resolveu não se encolher, mas resolveu ir à luta. Apesar de ser escravo, ele resolveu ir à luta. Meu amigo, minha amiga, é uma lição para nós os que cremos. Muitas vezes nós enfrentamos reveses na vida, na nossa vida financeira, na nossa vida material, e algumas vezes nós olhamos para a nossa situação e percebemos que temos que começar de novo, porque perdemos os bens materiais, perdemos as condições de uma boa vida. Então nos encontramos de repente numa situação em que percebemos que temos que começar de novo. Se todos nós pudéssemos enxergar e aprender com José o que é perseverar em meio à adversidade, muitos de nós seríamos muito bem-sucedidos e apesar da circunstância totalmente adversa que nos envolve. Meu amigo, minha amiga, José não desistiu. José, apesar de agora ser um escravo, ele continuou crendo, sendo abençoado por Deus e continuou trabalhando e dando o melhor de si, por isso ele alcançou o lugar que ele alcançou na casa de Potifar. Houve lá uma situação em que José foi tentado, mas ele não caiu. No entanto, o resultado foi que ele foi lançado injustamente na prisão. Lá na prisão,
José tinha mais uma vez motivos para cair em depressão, para desistir da vida, para ser um homem ressentido, magoado. No entanto, o texto nos diz que José deu o melhor de si na prisão. Ele foi o melhor escravo e agora ele foi o melhor preso. Veja, uma situação totalmente de fundo do poço. No entanto, ele foi o melhor lá naquele cárcere e o carcereiro-chefe deu nas mãos de José a administração daquele cárcere, porque José era abençoado pelo Senhor e foi perseverante. Ele não levou em conta as suas condições. Ele havia sido lançado lá injustamente, como havia sido vendido pelos seus irmãos injustamente, mas ele perseverou. Meu amigo, persevere, não desista. Você que crê no Senhor Deus, você que entregou sua vida a Jesus Cristo, você que agora enfrenta uma situação diferente, uma situação agora de carência, uma situação agora inferior àquela em que você vivia, você não deve desistir. Não deixe que o abatimento tome conta do seu coração. Levante o seu rosto, enfrente a situação e persevere. Assim como José perseverou. Ele perseverou e venceu em todos os lugares em que ele precisou ficar, tanto como escravo numa casa de estrangeiros, como numa prisão. Depois dessa prisão, ele teve uma outra oportunidade. Esteve diante do faraó. E diante do faraó, ele foi exaltado e alcançou o maior cargo no Egito depois do faraó. Ele perseverou e ele venceu. Ele não desistiu. Meu amigo, minha amiga, não desista. Persevere. Apesar da adversidade, persevere, crendo e confiando no Senhor, pois Ele abençoará a sua vida. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã com a nossa escola bíblica dominical e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 42 38 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, que o Senhor o fortaleça, de modo que você não desista, mas persevere para alcançar a vitória que você almeja. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.